Bom dia, meus amigos do YouTube. Eu queria falar sobre a questão um tanto quanto delicada, que se refere a Deus e a homossexualidade. É o seguinte, eu acredito que todos vocês saibam que sempre existiu essa questão do homossexualismo, inclusive Sodoma e Gomorra, onde aquele povo era um povo extremamente sodomita. Mas eu falei assim só para que vocês entendam o que eu vou falar. É o seguinte, Deus ele não é contra a pessoa do homossexual. Ele não é contra o homossexual. Seria até uma certa ignorância, uma certa falta de inteligência dizer que Deus não ama o homossexual. Pela questão de Deus o tê-lo feito como ele é, um homossexual. A questão em si é a seguinte: o homossexual, ele é uma pessoa normal como qualquer outra. Isso as pessoas têm que entender bastante o que é que significa. Para Deus não existe discernimento com relação às pessoas. Se a pessoa tem pele escura, mais clara, se a pessoa é alta, magra, bonita, feia, não existe se a pessoa é homossexual ou não. A questão é que a pessoa nasceu daquela forma e foi pela vontade de Deus. A questão em si é a questão do pecado, porque Deus ele ama o pecador, mas ele não tolera o pecado. E eu queria falar isso com relação à homossexualidade, porque é o seguinte: ninguém é obrigado a ser cristão, ninguém é obrigado a não é obrigado a seguir a doutrina, ninguém é obrigado a ser evangélico, ninguém é obrigado. Mas a partir do momento em que você se torna um cristão, em que você se torna membro de qualquer uma outra instituição, em que existam regras, pode-se dizer assim mais claramente, você tem que, a partir daquele momento, abdicar de algumas outras relativamente algumas outras coisas. Por exemplo, subtende que Deus não tolera o pecado. Portanto, a partir do momento que você se torna um cristão, você tem que fazer a vontade de Deus. E aí é onde entra a questão da consciência cristã. Aí é onde entra a questão dos valores cristãos. Nós, como cristãos, nós não estamos julgando os homossexuais, que eles são isso, aquilo outro, não. O que nós, como cristãos, não acreditamos, bem como a prática do homossexualismo, ou como qualquer outro tipo de pecado, nós não aceitamos, de certa forma, é o pecado. Porém, nós não falamos como deuses julgadores do pecado. Não, a gente procura, pelo menos o cristão autêntico, não que eu esteja dizendo, já é uma outra questão, que eu seja um cristão autêntico, mas o que a gente procura é não só exortar com relação ao pecado, também como dar testemunho como cristãos de que a gente não deve pecar, não importa qual o pecado ou o nível de pecado, até questão da prática homossexual.
Porque não, para Deus não há discernimento de uma forma, como é que eu poderia dizer? Pecadinho, pecadão, no sentido de que Deus nomeou uma pessoa para que essa pessoa possa dizer o que é pecadinho, pecadão. Não. A própria consciência cristã, baseada na Bíblia, é que vai dizer que você está praticando um pecado pequeno ou um pecado grande. Quer dizer, a sua consciência é o seu juiz, um modo de falar, que eu quero dizer. Porque nós cristãos, nós subentendemos que Deus está acima do que a gente está. Deus está acima do que a gente está pensando. Então Ele conhece todos os nossos pensamentos. Ele sabe as nossas reais intenções. Portanto, meus amigos, Deus não é contra o homossexual, como eu já falei. Ele é contra a prática homossexual, bem como não só a prática homossexual, mas como todo pecado. E ninguém, Deus deu o livre-arbítrio, ninguém está submetido, ninguém está subjugado a ninguém está subjugado à vontade de Deus. A pessoa, por livre e espontânea vontade, opta pelas vontades de Deus, opta por aceitar essas condições quando passa a ser um cristão. Eu acredito que pessoas que têm o bom senso e que saibam analisar bem o que eu estou dizendo, vai entender o que eu quero falar, o que eu disse com as minhas palavras. Eu não estou julgando homossexuais, não estou julgando qualquer outra pessoa, até porque não cabe a nós sermos juízes. Não é isso, não estou julgando ninguém. Bem como não vou entrar em mínimos detalhes nessa história. Mas o que eu queria dizer era isso. Então vocês têm que entender de uma vez por todas um modo de falar. O que eu quero dizer é que ninguém está subjugado às vontades de Deus. Eu acho que isso deu para entender. Somente aquelas pessoas que adotaram Deus como Pai têm essa meta, deve ter esse entendimento. E o máximo que nós como cristãos podemos fazer é simplesmente exortar as pessoas que não são cristãs a se tornarem cristãs. Portanto, vai aí as minhas palavras. Tenha um bom dia e tudo de bom para vocês.